Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Hoje nós estamos iniciando o segundo semestre. Vamos começar aqui pelo primeiro ano, né? Apostila volume 2, Química. E, como sempre, né? Nós temos aqui as habilidades do primeiro ano do terceiro bimestre. E continuamos com o mesmo tema, que é transformação química na natureza e no sistema produtivo. Só que agora nós vamos tratar de metais, processos de obtenção, representação de transformações químicas, processos de obtenção do ferro e do cobre, linguagem simbólica da química, tabela periódica, balanceamento, interpretações das transformações químicas, equação química, relação entre massa e número de partículas e energia. Ou seja, temos um caminho breve durante o terceiro bimestre, né? E tudo se inicia aqui na primeira situação de aprendizagem, que tem como título a linguagem química e a construção histórica da tabela periódica. Então, na atividade 1, representação das substâncias químicas, uso de símbolos e fórmulas, né? E para começar o terceiro bimestre, começa fazendo um resumo, né? Fazendo um remember aí, relembrando uma das últimas atividades do bimestre passado, que são as ideias de Dalton sobre a constituição da matéria e do elemento químico. É importante estar lembrando vocês que Dalton tem como uma das suas obras mais importantes os seus 4 postulados. Postulados estes que vocês vão encontrar lá na apostila volume 1, na página 88. Então vamos lá, só relembrando. Toda matéria é formada por átomos, que são as menores partículas que as constituem. Isso é muito importante porque toda reação química, ela nunca acontece de forma onde os átomos se transformam em outros átomos. Isso só vai acontecer em reações nucleares, que é uma área bem restrita da química que a gente não vai estudar aqui. Então, o outro postulado de Dalton é: os átomos são indestrutíveis e indivisíveis, mesmo quando participam de transformações químicas. O terceiro é: as transformações da matéria são recombinação de átomos. E o quarto: átomos de elementos iguais apresentam massas iguais e átomos de elementos diferentes apresentam massas diferentes. Então, voltando aqui para o nosso assunto, nesse primeiro exercício é isso que vocês têm que fazer. Um resuminho sobre as 4 teorias de Dalton sobre a constituição da matéria e do elemento químico. Dando sequência, vocês passarão a fazer a representação dos elementos. E é muito importante nesse momento vocês estarem diferenciando elemento de átomo de substância. Lembrando vocês que substância também pode ser chamado, tem como sinônimo, molécula, partícula, e substância tem o mesmo significado. Então pega aqui como exemplo o ferro, o oxigênio, né? E pede para vocês escreverem, de acordo com esse esquema aqui em cima, essas fórmulas, né? Lembrando vocês que uma das habilidades que está relacionada com esse conteúdo é representar substâncias usando fórmulas químicas, né? Então vamos marcar aqui para vocês se localizarem aí, né? Representar. E a outra habilidade que está lá relacionada com a primeira situação de aprendizagem é reconhecer e localizar elementos na tabela periódica, que nós já vamos ver dentro em breve. E a última é representar transformações químicas usando equações químicas balanceadas. Essa terceira habilidade também vai ser vista em outras situações de aprendizagem. Então, continuando aqui, como é que deve ser escrito o HCl? O HCl é o cloreto de hidrogênio. Então nós temos aqui uma molécula de cloreto de hidrogênio que é formada por átomos de hidrogênio e de cloro, tá? E o NaOH, como é que deve ser representado? Uma partícula de hidróxido de sódio
que é formada por um átomo de sódio, um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio. E aqui o hidróxido de cálcio deve ser descrito da seguinte maneira: uma partícula de hidróxido de cálcio que é formada por um átomo de cálcio e 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Na sequência aqui nós temos o magnésio, que deve ser feito como é feito o ferro, né? E o zinco, que deve ser feito igualzinho foi feito o ferro e o magnésio. Na questão 3, substância simples é aquela formada por átomos de um único elemento, e substância composta é aquela formada por átomos de mais de um elemento. Das substâncias anteriores indica quais são as substâncias simples e quais são as substâncias compostas. Então, quem são as simples? Zinco é uma substância simples, magnésio é uma substância simples e só. E quem que são as compostas? Cloreto de hidrogênio, hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. Na questão 4, quantos átomos de cada elemento formam as partículas das seguintes substâncias? H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada, C2H6O, que é o álcool etílico, que é o etanol, CaCO3, CaHCO3, que é o hidrogênio carbonato de cálcio, ou bicarbonato de cálcio, e o SO2, que é o dióxido de enxofre. Então, qual que é a questão aqui? Está perguntando quantas partículas das seguintes substâncias, né? Quantos átomos de cada elemento. Então, na H2O2, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. No C2H6O, nós temos 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E no carbonato de cálcio, nós temos 1 átomo de cálcio, 1 átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. No hidrogênio carbonato de cálcio, nós temos 1 átomo de cálcio, 2 átomos, observem isso aqui, 2 átomos de hidrogênio, como 2 átomos de carbono, como 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio, né? E no SO2 nós temos 1 átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Na lição de casa nós temos: procure em livros de química ou em páginas da internet as fórmulas das seguintes substâncias e interprete-as em termos de átomos constituintes. Então, o sulfato de chumbo 2, eu passei para vocês na lousa, né? É o Pb, que é chumbo, né? E o sulfato é o SO4. Então, quantos átomos tem? 1 átomo de chumbo, 1 átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. O ácido sulfúrico é H2. Vamos lembrar que a ácido sulfúrico é da chuva ácida, né? Não é sulfúrico? SO4. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. O nitrato de sódio. Nitrato de sódio é Na, sódio, N, nitrogênio, O3. Então nós temos 1 átomo de sódio, 1 de nitrogênio e 3 de oxigênio. E o cloreto de cálcio é CaCl2, 1 átomo de cálcio, 2 átomos de cloro. E o ozônio, já tinha lá atrás, né? É simplesmente O3, 3 átomos de oxigênio. Atividade 2 é a classificação periódica dos elementos, né? Uma atividade didática com abordagem histórica. É importante que vocês façam uma leitura aqui do procedimento, né? Onde nós temos aqui um quadro com o nome do elemento, o símbolo do elemento, a massa atômica, a temperatura de fusão, tá vendo? Temperatura de ebulição, não confundam. Fórmula simples, fórmula com hidrogênio e fórmula com oxigênio.
Então vamos lá. São 9 elementos. Então a primeira atividade aqui vocês vão ter que separar pela temperatura de fusão da substância simples. Então quem que são as mais próximas aí? Vocês vão dar uma analisada na tabela, vocês vão verificar que as substâncias que têm temperatura de fusão mais próximas são quem? Sódio, lítio e potássio. Porque qualquer uma outra, ó, vai variar muito. Se você pegar como lítio, como exemplo, o magnésio está 640, o cálcio 839, o carbono 3.300, tá vendo? Então o grupo 1 vai ser, vamos colocar aqui, ó, G1 vai ser sódio, lítio, vírgula, né? E potássio. Grupo 2 vai ser quem, ó? 3 já foram, né? 648, 839, quem mais poderia adicionar aqui? Eu acho que mais ninguém, né? Então nós vamos ter só magnésio e cálcio. G2 vai ser magnésio e magnésio e cálcio, ok? Grupo 3, quem pode ser o grupo 3? Vamos lá, ó. Então já foi magnésio e cálcio, não é isso? Magnésio e cálcio. Temos carbono e silício, os dois com temperaturas acima de 1000 graus, ó. 3.300, 1.400. E nós temos carbono e silício. Okay. E o grupo 4 sobrou quem tem temperatura negativa, que é o flúor e o cloro. Então no G4 eu vou ter o flúor e o cloro. Muito bem. E depois faz o mesmo serviço para a temperatura de ebulição. Na temperatura de ebulição nós vamos ter quem? Ó, continuamos parecido: sódio, lítio, potássio, né? Magnésio, cálcio e carbono. Apesar que dá para separar entre sódio, potássio, lítio e cálcio, né? O lítio 1300, o cálcio 1400, estão observando aqui, ó. O sódio 882, o potássio 774, o magnésio 2900, que é parecido com o silício. O carbono vai ficar isolado, uma temperatura muito alta, ou você coloca o carbono aqui, ó, junto com o magnésio e com o silício, né? O flúor e o cloro continuam no mesmo grupo. Então, continuando, para a gente não perder muito tempo. Na questão B aqui, agrupe-os de acordo com a semelhança entre as fórmulas das substâncias citadas. Justifique seus critérios para esses agrupamentos. Então, substâncias simples. Substâncias simples, vocês podem ver que todas as substâncias simples, né, ó, sódio, lítio, potássio, magnésio, cálcio, carbono e silício, são substâncias simples com um átomo só. E nós temos quem que é o outro grupo? O flúor e o cloro, que são formados por 2 átomos. Então nós temos apenas 2 grupos aqui na questão B, né? Que são todos num grupo e flúor e cloro no outro grupo. Substâncias formadas com elemento hidrogênio. Aí dá para fazer uma separação melhor, porque o sódio, o lítio e o potássio, quando reagem com hidrogênio, e agora nós estamos aqui, ó, né? Eles vão estar sempre um átomo de sódio para um de hidrogênio, um de lítio para um de hidrogênio e um de potássio para um de hidrogênio. Se vocês observar, o magnésio, o cálcio e o carbono não seguem essa regra, o silício e o flúor também não. O flúor e o cloro também seguem essa regra, um para cada um. Então quem que nós vamos ter? Sódio, lítio, potássio, flúor e cloro, tá? É um grupo. O outro grupo vai ser carbono e silício, né? E só.
carbono e silício com 4 hidrogênios. Aqui, ó, tá vendo? 4 hidrogênios, carbono e silício. E o outro grupo, desculpa, o do magnésio e do cálcio. Então temos magnésio, cálcio, carbono, silício, flúor, cloro, sódio, lítio, potássio, o terceiro grupo. E a substância formada com oxigênio. E com oxigênio nós vamos ter o que, ó? Voltando aqui, sódio, lítio, potássio pertence a um grupo só, porque magnésio e cálcio tem outra formação, carbono é outra formação, silício é outra formação, então vai ficar parecido com hidrogênio. Então nós vamos ter, ó, sódio, 2 sódios para um oxigênio, 2 lítios para um oxigênio, 2 potássios para um oxigênio, e aqui embaixo nós temos 2 flúor para um oxigênio e 2 cloro para um oxigênio. O outro grupo é do carbono do silício, que vai ter 2 oxigênios para o silício e 2 oxigênios para o carbono. E o magnésio e o oxigênio é 1 para 1. Feito isso, vamos para C, onde vai agrupar, juntando todas essas propriedades, né? E aí ele pede para organizar isso em 4 grupos. Então você vai ter o grupo 1, não é isso? Grupo 2, grupo 3 e grupo 4, né? Grupo 1, 2, 3 e 4. Quem que a gente pode colocar no grupo 1? A gente pode colocar no grupo 1 sódio, lítio e potássio. No grupo 2 pode colocar o magnésio e o cálcio. No grupo 3 carbono e silício. E no grupo 4 o flúor e o cloro. Ok? E assim termina essa atividade e nós entramos aqui na tabela de Mendeleev. Mendeleev foi um cientista, né, que fez a primeira constituição da tabela como ela é formada hoje, né? Mendeleev a princípio tentou organizar a tabela pelas massas atômicas e depois elas acabaram sendo organizadas pelo número atômico, tá? A importância dele foi imensa, né? Porque depois que ele inventou essa tabela periódica que a gente usa hoje nunca mais foi alterada, né? E é isso aí. Então chegamos aqui, ó, no fim da situação de aprendizagem. Lembrem-se da importância de vocês estarem fazendo o que eu aprendi, sendo honestos com o aprendizado de vocês. Um forte abraço e até a próxima.